Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, nobres colegas, a população que aqui está presente. Hoje eu acho que é uma data simbólica, 24ª sessão ordinária da presidência do vereador Cláudio Gaspar. Eu acho que é simbólico essa data para Vossa Excelência. Mas eu quero falar aqui, cumprimentar o pastor Darcy que aqui está, estou vendo lá o Léo Crei também, um militante aí da cidade, Marcelo, ex-prefeito Jair Mendes, Aldeci Baianinho, todas as pessoas. Eu quero falar aqui o que eu mais falei durante esse meu mandato, a coisa que mais me preocupa e mais me chateia nessa cidade, que é o total descaso e o abandono da turma 26, do Pé Preto, da Avenida Marginal Paraíba. Então a gente está 1 ano e meio de governo, de descaso, de abandono e mais, de falta de respeito com o morador da turma 26. Eu estou cansado de pedir para o prefeito, eu estou cansado de pedir para os seus assessores, e eu estou cansado de pedir para o Pedro Calil. Porque o que eles não gostam aqui é de comparação de governo. Mas no governo passado, quando você pedia para passar uma máquina na turma 26, no máximo 1 semana passava. Quando você pedia para podar uma árvore, olha que eu não era vereador, e não precisava ser vereador para fazer isso. Qualquer morador que ia na Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente e pedisse, tinha uma poda de árvore realizada. Então o bairro Encontros, com 1 ano e meio de administração do senhor João Luiz, sem nenhuma manutenção na sua via, eu convido os vereadores, o vereador Eloy esteve lá esses dias, é uma vergonha para os políticos dessa cidade, é uma coisa que dá nojo de ser vereador nesse município, dá nojo. Porque a gente pede, a gente implora e não acontece nada. E a gente não tem vergonha na cara de andar no bairro que a gente não consegue. Então, eu vou pedir pela última vez nessa tribuna. Se até terça-feira não passar essa máquina, a turma 26, eu vou interditar a estrada. Aí pode ir com a viatura e me levar preso. Eu vou interditar a estrada. Porque não tem mais como passar no bairro. Porque as pessoas estão toda hora mandando para mim, Eloy, conta de bandeja de carro, pneu furado, rolamento, amortecedor, porque não consegue passar. O bairro lá se encontra sem manutenção na via, sem luz no pontilhão, sem poda de nenhuma árvore, ou seja, nenhuma flor, nenhuma folha foi podada, está batendo energia elétrica, está ficando sem luz, está sem transporte escolar, está sem médico, está sem remédio, e o pior, está sem vergonha na cara da administração. Está sem vergonha na cara, porque perderam o respeito pela turma 26 e não sabe fazer o serviço. Então eu vou falar para o senhor Pedro Calil, o senhor não quer ajudar porque o senhor é de Guará, porque o senhor é almofadinha, porque o senhor é playboy, porque o senhor não põe seu carro lá na estrada, o senhor não quer ajudar, mas não me atrapalhe, porque 2 vezes eu agendei a máquina na CAGE com o vereador Eloy, e eles falaram que ia passar e foi cancelado. Por 2 vezes. Então se o senhor ficar na minha frente, eu vou passar por cima do senhor Pedro Calil. Porque eu tenho paciência até quando alguém se coloca como obstáculo na minha frente. Eu já não aguento mais. Eu tive com ele há 90 dias atrás. Ele me pediu mais 20 dias. Já se passaram 90 e nada foi feito no bairro. Então eu não aguento mais ouvir sapo. Toda vez que eu vou numa farmácia, toda vez que eu vou no supermercado, toda vez que eu saio na rua, toda vez que eu vou no fórum, eu encontro um morador da turma 26 e me paga um sapo. Como se a gente não estivesse fazendo nada aqui. Agora o que a gente pode fazer é pedir. Aí pega uma máquina, não sabe fazer o serviço porque começa a estourar cano. Poxa, já está lá a pedra, já está a máquina, já está o caminhão. Vocês me fizeram cancelar 2 vezes o serviço. Então, Pedro Calil, se o senhor não vai cumprir a sua palavra, sai da minha frente, porque eu vou cumprir com a minha palavra. Eu vou fazer sozinho esse serviço, se o senhor não fizer. Tá? 3 coisas que não voltam na vida, nunca mais. É a palavra dada, é a flecha lançada e a oportunidade perdida. E parece, eu vou fazer aqui um desafio para os senhores. O prefeito João Luiz tem mais de 100 cargos de confiança, distribuído em 14 secretarias. Citem 5 cargos de confiança que trabalham nesse governo. Citem 5 nomes para mim,
que não estão aí só para se aproveitar do governo, se aproveitar do prefeito João Luiz. Eu tenho dó de um prefeito que não tem amigo, que não tem equipe, que não tem time, que está sendo xingado na rua e que ninguém veste sua camisa, que sua própria base não tem coragem de nomear um líder nessa casa, talvez de vergonha desse marasmo, parado a cidade. O Wendel Sabará talvez fosse um que se destacasse. Eu estou pedindo para ele, vereador Max, há 60 dias, uma placa de sinalização. Mas eu acho que ele estava ocupado colocando a placa errada na entrada da cidade. Eu que não sou católico, sei que aquela igreja não é de Santo Antônio. Então, enquanto ele estava perdendo o tempo dele, colocando placa errada na cidade, a turma 26 pede uma placa há 60 dias. Onde os carros estão batendo numa lombada que foi feita, está quebrando os carros, mas ele não sinaliza. Talvez ele ache que não precisa, porque lá não tem luz mesmo. Lá não tem asfalto mesmo. Lá não tem esgoto. Uma placa para ele não deve ser importante. Então, eu acho que tinha que ter coragem desse governo para subir no palanque na próxima eleição e dizer: nós não gostamos da turma 26. A gente não gosta de pobre. Tem que ter coragem para falar isso, porque sempre fica por último. Sempre fica por último. Só que o outro prefeito, pelo menos, quando a gente pedia, ele fazia. Esse só enrola e ainda atrapalha. Que já me desmarcou a máquina 2 vezes. E eu não consigo mais andar pelo bairro. Não tem mais condição de andar. E as pessoas falam: ah, você deve estar falando isso porque você teve muito voto lá. Mentira! Tive poucos, mas com muito orgulho. Então teve vereadores aqui que teve muito mais votos que eu na turma 26. Tinha candidatos do bairro que por merecimento tiveram mais votos. Agora, se eu tivesse um voto lá, eu tinha esse mesmo comprometimento, porque é um bairro que mais precisa. Eu não vou cobrar nem que se faça o asfalto lá na turma 26 desse governo. Porque eles não conseguem fazer um canteiro na avenida. Quanto mais asfaltar 4 quilômetros de via. Então deles eu não estou pedindo nem asfalto. Eu estou pedindo para que não me atrapalhe. Não me atrapalhe, porque quando eu dou uma palavra, eu tenho por obrigação cumprir. A gente não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas se a gente prometer, a gente tem que cumprir. E parece que essa turma, essa corja, não tem dó do seu patrão, não tem dó do prefeito. Eles não estão nem aí, não estão nem aí para a população mais carente da cidade, porque é tudo playboy de fora. É isso que é. Porque quando olha no meu olho e me dá uma palavra, tem que cumprir, meu amigo. O senhor tem que cumprir. O senhor ganha muito bem para isso. Muito bem. Tá? Então coloca seu carro lá na estrada, pega essa máquina e faz o serviço. Se não fizer até terça-feira, saia do meu caminho. Não fica me enrolando. Não fica me passando melzinho, não. Sai do meu caminho que a gente vai fazer. A gente dá um jeito, faz vaquinha, eu sei que os vereadores aqui ajudam, a gente aluga uma máquina, a gente abastece com o nosso dinheiro e faz o serviço. Que não dá para fazer há 1 ano e meio. A máquina da CAGE, que estava à disposição, grátis para a prefeitura, já está fazendo um serviço para a população na Bocaina. E a turma 26, mais uma vez, não foi deixada para trás. Ela foi passada para trás. Ela foi passada para trás, porque não é falta de lembrar. Não é por falta de lembrar. Eu praticamente só falo disso aqui. A gente senta na mesa resolutiva do prefeito, em que isso não resolve nada. Então a cidade está parada, está tudo sem... Qual obra foi feita nessa cidade? Qual a obra que foi feita nessa cidade em 1 ano e meio? O canteiro da avenida não terminou. A biblioteca, só colocaram as prateleiras lá, não fizeram nada. A Secretaria da Saúde não tem secretário. A gente tem a coisa mais importante, que é a Secretaria da Saúde no município, que não tem secretário. Ninguém quer ser. Por quê? Porque é um desgoverno total, onde o secretário adjunto ganha mais que o secretário. Então ninguém quer assinar a responsabilidade, mas quer receber mais. Então o João Luiz é um coitado nessa administração. Um coitado na mão desses caras. Na mão desses mercenários, que não veste a camisa, sugo do governo. Se ele tivesse 5 pessoas comprometidas do lado dele, as coisas seriam resolvidas. Porque ele não conseguiu montar um setor de obras na cidade. Isso ele tem que fazer, e começar a executar serviços da conta livre.
Ele não tem que ficar dependendo dos outros, ele tem que se organizar. Então, presidente, esse aqui é o meu desabafo na noite de hoje, e com a certeza que a gente vai parar a Avenida Marginal Paraíba. Muito obrigado e boa noite a todos.